Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Hoje eu trago aqui um projeto, rapaz, que eu queria há muito tempo que eu queria fazer esse projeto, que é o STM32F746. Esse sujeito aqui é um gigante. Esse cara é muito grande. Pensa, esse fulano aqui é um dos maiores chips, né, dessa linha STM32. Ele tem uma arquitetura ARM e esse módulo, né, ele já vem embutido o STM32, né, F7, e que é um Cortex M7, tá muito poderoso, é um Cortex realmente poderoso, dessa linha STM32 que a gente usa. E ele tem I/O, que eu não vou nem falar, assim, olha, para eu falar desse módulo aqui, eu teria que ter talvez de 2 a 3 vídeos, tá? Ele tem muita coisa, mas muita coisa. Ele tem muito I/O, muita entrada, muita saída, tudo que você imaginar esse cara faz, tá? Então, como é que é o projeto de hoje aqui? Eu tenho, aqui no caso eu estou alimentando ele com o USB e aqui não dá para aparecer muito na foto, mas eu tenho um RJ45, eu tenho uma rede aqui, né? Então o que acontece? Esse sujeito ele vem pelo ETH, né, pela porta Ethernet, ele entra num switch, né? No switch eu tenho um access point e esse access point comunica o Wi-Fi com o nosso querido, com quem? Nosso querido ESP32. Você pode ter você pode ter N ESP32. Eu coloquei um aqui, tá? E é legal, porque então você tem o relé 1, relé 2. Ó. O relé aqui tá ligado, outro relé tá desligado. Tá em vermelho, tá desligado. Então é um touch capacitivo. Então nesse projeto a gente usa muitas coisas legais. A gente usa o ETH, a Ethernet por cabo, né? Ele não tem Wi-Fi embutido nele, você teria que pôr um ESP, né? Mas como eu liguei ele no switch, acabou. Então esse cara está conectado na rede e ele tem acesso Wi-Fi, então beleza. Ele comunica com o IP desse ESP32 que está por sua vez ligado nesses dois relés. Pode ter quanto relé ligado aqui? Você sabe, né? Um único ESP32, você põe expansão de porta, ele vai para 128 relé. É relé que não acaba mais, né? Entendeu? Então é muito bacana. E outra coisa que eu quero frisar aqui, estou rabiscando a primeira tela bastante, né? Mas eu quero frisar aqui o seguinte: eu não usei nenhuma lib gráfica comprada. Gente, tem lib gráfica comprada desse cara aqui que chega a custar assim, pode custar R$8 mil, R$20 mil, uma biblioteca gráfica, tá? Então, assim, para não pesar no bolso de ninguém, assim, para ser uma coisa mais acessível, eu fiz tudo em C puro, tá? Então vocês vão olhar aqui como é que eu implementei. Bom, gente, a intenção dessa aula, então, é utilizar o STM32, aqui tá L, não é L não, tá? É F746G, usando o mbed. O mbed eu já fiz aula sobre mbed, eu gosto muito do mbed, ele é um compilador online fantástico, tá? E você cria um controle, né, de relés ligado a um ESP32, Wi-Fi, né? Então é muito bacana isso daí. Você programa o ESP32, né, para se conectar ao server e receber comandos de controle dos relés. Quem que é o server? É o nosso gigante lá, o STM32, beleza? Já vem com display, é maravilha, né? E é bem feito, e é original. Então aqui a foto dele, ó, a parte de trás, tá? Ele tem um display legal, um display muito bom. O touch dele é muito bom, é um touch capacitivo, né? A gente às vezes pega aqueles touchscreen de Arduino, né, que usa em Arduino Uno, horrível, é resistivo aquele negócio, tem que enfiar uma caneta para apertar aquele botão lá, né? Aqui não, ele tem uma qualidade boa, ele tem entrada para câmera, tá? Ele tem um lugar aqui que ele aceita até câmera, você pode pôr uma câmera aqui. Então assim, você tem muito, ó, eu nem vou entrar tanto em detalhe. A Ethernet está aqui, que nós vamos usar, né?
E ele tem muita coisa, é micro SD, ele tem, nossa, ele tem coisa que não acaba mais. Aí tem um negócio, gente, tem um negócio que eu quero falar. Olha só o que a ST fez nesse kit do STM32F7. Ela fez o seguinte, esse kit aqui, né, o nome da linha desse kit chama Discovery, né? Ela colocou a pinagem do Arduino Uno aqui, cara. Olha isso, gente. Aí eu falo para você um negócio, né? Num dos maiores kits de STM32, a ST colocou, né, embutiu ali um lugar para você espetar shield Arduino. É mole isso, cara, é mole. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, a importância do Arduino no mundo profissional dos microcontroladores. Mas por que a ST haveria de fazer isso? De colocar a pinagem do Arduino Uno ali? Que é para facilitar. O sujeito tem, por exemplo, vamos supor que você tem ali um SIM800 em shield. Você vai lá e espeta o modem lá, SIM800, em shield aqui, que era para feito o Arduino, você espeta aqui. Está entendendo? Está entendendo como que o Arduino se tornou importante? Então, às vezes as pessoas veem eu falando de S32, está pensando que eu estou falando mal de Arduino. Não é. Daqui a pouco, cara, o Arduino vai se tornar, assim, para mim ele já se tornou, tá, um padrão de programação. Tá, mas eu não vou ficar falando dele aqui, senão a gente não acaba essa aula. Volta comigo aqui, tá? Nossa querida pinagem Arduino Uno tá aqui. Gente, aí o pinout, né? Sempre eu gosto de colocar o pinout do S32 que eu estou usando aqui, certo? Agora assiste o vídeo aí sobre o STM32. Vê ele funcionando aí, ligando, desligando um relé. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu tô com o módulo, né, do Discovery, né, F7, e tô com esse do ESP32 e o módulozinho. Então esse cara conversa com esse. Na verdade esse daqui manda o comando para lá. Então vamos lá, eu vou ligar primeiro o módulo do Discovery, tá? Ó, tô ligando ele, que tem um processador F7 aqui, tá? F746 e que é um STM32 F746. Agora eu vou ligar o ESP32, ó. Tô ligando o ESP32, tá? Então aparece aqui o IP em cima, já apareceu o IP, tá aparecendo já aqui conectado, certo? Então eu vou ligar relé 1, ó. Liguei, tá? Vou ligar o relé 2, ó. Liguei também. Quando apaga, na verdade é o contrário, né? Quando apaga é que ele tá ativado. Eu vou desligar, ó. Desligou. Quando está desligado, ele mostra o LED aceso, tá? Ó, tá certo? É só inverter no normalmente aberto e fechado. Então, dá para ver como é que é simples o funcionamento aqui. Então, nossa montagem de hoje é só essa, né? É só observando aqui que eu estou alimentando pela USB, que eu tenho a Ethernet ligada, esse cara está ligado num switch na minha rede local. E o switch, né, que está ligado no Wi-Fi, então que manda para o ESP, que o ESP é só o Wi-Fi aqui que ele está conectado. Tá bom? Então, nossa montagem de hoje. Bem, agora que você já assistiu, vamos continuar a nossa explicação aqui, certo? Ah, mas antes tem aquele recadinho. Eu quero que você entre no meu blog, fernandok.com, coloca teu e-mail aqui, clica em Quero Receber Grátis e você vai receber e-mails sempre que eu lançar novos vídeos. E outros recados mais, entendeu? Tá? Muito importante você fazer isso. Aí você vai receber um e-mail meu, você tem que dar um confirmar lá, senão eu não consigo te mandar um e-mail. Beleza? De novo, né? Fórum.fernandok.com, um lugar muito importante que eu sempre digo, né, gente? Eu quero criar uma comunidade que se ajude, né? Então eu quero que você entre nesse endereço aqui, se cadastra aqui. É muito importante você se cadastrar e muito importante você lançar as suas perguntas e também ajudar a responder as dúvidas dos nossos colegas aí, beleza? Vamos continuando aqui. Instagram, hoje mesmo eu já soltei no Instagram um vídeo sobre, lógico, né, que esse vídeo vai ao ar acho que na sexta-feira, mas
eu já soltei hoje é terça-feira, soltei sobre esse vídeo do MBED, usando o MBED, o STM32F7, que é esse monstrengão. Então já está aqui no Instagram, inclusive você vai ver a demo ali, né? Não é a demo, né? Eu vou estar falando do projeto. O Telegram é também bem legal, que é uma comunidade que tem uma certa rapidez, que você está com o teu smartphone ali, você pergunta ali, o outro responde, tá? Então eu acho bem legal, tanto você se cadastrar no fórum, o fórum é uma coisa mais detalhada, tá? O Telegram não é tão detalhado assim, para mandar certos documentos fica mais difícil no Telegram, mas ele tem a vantagem da rapidez. E o fórum é legal porque fica indexado, você consegue achar de novo a pergunta que você fez, a resposta que o outro deu, entendeu? É bem legal você ficar nos dois. Fica com o pé nos dois, conselho meu, hein? Tá? Bom, vamos continuar agora, né, gente? Chega de aviso. Montagem, gente, a montagem é simples no osso, né? Simplinho, não tem nem o que falar aqui, só copiar o negócio vai funcionar, né? Gente, agora o programa. Vamos começar pelo ESP32, tá bom? Nós vamos criar um programa que vai se conectar a um server. No caso, né, o nosso server quem é? É o Discover STM32F746G, certo? E tratar os comandos recebidos do servidor para controlar os relés. Então, o que nós vamos fazer? Quem que é o server? Aquele cara grandão com um display. A pessoa, você pode até colocar na tua casa, assim, ó, atrás de um painel, se você liga e desliga uma lâmpada, né? Pode implementar para smartphone também. Depois, nossa, esse projeto pode crescer, gente. Isso aí, sabe? Deixa eu falar aqui de novo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de lançar um programinha pequeno, um projetinho pequeno e deixar que você, seguidor, expanda esse projeto, tá? Então, assim, eu tive que quebrar a cabeça, eu nunca tinha usado o Ethernet com esse cara, entendeu? Eu nunca tinha programado o Ethernet no STM32, no MBED, então eu fiquei procurando o lib, aí o socket não funcionava. Cara, sabe aquele negócio de você ficar cozinhando o seu miolo ali em cima de um problema? A hora que funcionou, beleza, falei, agora eu vou ligar no S32 e vou fazer o circo, né? Então, assim, é sempre aquilo, eu cozinho o meu olho para você não ter que cozinhar o seu, entendeu isso? Então, vamos continuar. Vamos lá. Gente, aí, vamos então no código-fonte do ESP32. Gente, o ESP32, você já sabe, eu já tenho um monte de vídeo aula de ESP32 aqui, mas vamos lá que eu adoro explicar um código-fonte, né? Quando tem vídeo que não tem código-fonte, rapaz, eu sinto que tá faltando um negócio, sabe? Parece que eu não sei. Eu vou sempre querer explicar um código-fonte, é mania. Wi-Fi.h, gente, obrigatório, né? No código-fonte. Aí o que eu faço? Eu defino dois pinos, o relay 1 no 22, relay 2 no 23, certo? O que eu faço? Eu já instancio um cara aqui que vai ser o meu temporizador. Por quê? Porque eu fiz eu coloquei o watchdog nesse cara. Porque pensa só, e se esse fulano rebuta? E se acontece alguma coisa, se ele trava, ele tem que rebutar, entendeu? Então, já fiz isso. Peguei e coloquei um watchdog nele, que eu sempre aconselho. Falei assim, você vai fazer uma coisa de automação, põe um watchdog, vai. Porque você não pode se dar o luxo de deixar o cara travado, entendeu? Bom, aqui eu tenho, né, as credenciais da rede, né, gente? SSID e senha da rede. E aí, gente, eu faço o seguinte, dados do server. Eu estou usando o port 80, tá certo? E eu inicializo aqui o meu host como IP server. Tá certo? Isso aqui são dados do server, certo? Simples até agora, né? Simples, vamos lá. Gente, setup do nosso programa. Isso aqui é Arduino, né, gente? Eu estou programando com Arduino, tá? Depois lá no STM32 nós vamos programar com MBED. Ah, Fernando, não sei o que é MBED. Pega uma aula, digita lá Fernando espaço K no Google, se quiser, e digita lá. MBED, vai aparecer meus vídeos de MBED lá, você vai aprender a instalar MBED, não tem nem que instalar, né? Você vai configurar o teu login lá. Aí, vamos lá, gente, pin mode output, né, gente? Relay 1, relay 2. Digital write, eu seto o cara para low, porque eu tenho que começar desligado, né? Serial begin 115.200, é um padrão.
Aí o que eu faço? Eu tento conectar na rede desejada. Eu tenho o objeto Wi-Fi, eu uso o método begin e passando como parâmetro aqui SSID e password, tá? Simples de tudo. Ó, meus vídeos estão forrados desse. Toda vez que usa essa comunicação é a mesma coisa, hein? While, Wi-Fi status diferente de WL conectado, então eu dou um delay 500 e fico imprimindo o pontinho. Ou seja, não está conectado, imprime pontinho. Não está conectado, imprime pontinho. Conectou, sai. Aí aparece lá Wi-Fi conectado com IP, tá? No caso, coloquei a mensagem em inglês aqui, porque eu estava pensando até de fazer os comentários também tudo em inglês, sabe? Porque tem gringo que reclama. Os gringos reclamam. Pô, mas você faz... Outro dia um cara me escreveu da Inglaterra falando, pô, por que você não faz comentário em inglês? Então eu acho que se eu coloquei aqui, quem sabe, né? Mas aí os brasileiros acham ruim, então, rapaz, é duro de contentar todo mundo, né? Não é fácil. Bom, aí, beleza. Serial print line, Wi-Fi, local IP, certo? Eu uso esse método e aí eu pego e começo, ó, eu já instancio, porque esse cara aqui, ó, Timer ID, isso daqui, gente, quem tiver dúvida de Watchdog, isso aqui é o Watchdog já, tá? Eu tô dando já, eu tô jogando para dentro de timer, o timer begin, tá certo? Com 80 MHz aqui, por isso desse valor 80, tá? E tô zerando o timer. E time attach interrupt, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou dizendo que eu tenho uma função callback desse objeto timer, tá entendendo? Então o timer, né, o tempo está em microsegundos, certo? Aí eu dou um time alarm write, ou seja, eu faço assim, se em 40 segundos esse cara não for resetado, o cara vai rebootar, você está entendendo? Então foi um tempo aí, esse tempo pode variar, tá? Varia de situação para situação, eu achei que 40 segundos aqui dava, então 40 segundos, né, vai dar 40, peraí, deixa eu contar o zero aqui, 40 milhões, tá? De microsegundos, certo? Timer Alarm Enable, timer, habilita a interrupção, então aqui, de fato, eu estou habilitando. Isso aqui é Watchdog, isso aqui é aula de Watchdog, põe aqui aquela aula de Watchdog que eu tenho lá, para vocês entenderem o Watchdog. Põe aqui. Isso, tá vendo? Vai lá e estuda o Watchdog se você não entende direito o que é o Watchdog. Watchdog em inglês é cão de guarda, né? Bom, ok, vamos no loop. Time write, timer zero. O que eu faço aqui? Eu estou jogando o zero no meu timer, ou seja, primeira coisa, eu vou começar o loop, então eu tenho que zerar o timer, porque daí passa a contar. Chegou naquele 40 segundos lá, se ninguém zerou ele de novo, pum, aí ele estoura o tempo, certo? Então, vamos lá, client, se a gente vai usar o método, se não conectou, eu dou um return, certo? Agora eu venho para cá, enquanto estiver conectado ao server, aí eu venho nesse enquanto conectado, se o cliente está disponível, porque o cliente tem que estar disponível, se ele estiver disponível, eu zero essa string aqui, né? E eu venho aqui, enquanto disponível, eu faço string line igual cliente read string até ele encontrar um return, tá? Até eu /R, o return. O que eu faço? Eu fico incrementando na string, eu fico aqui no mais igual, vocês sabem, em C++ é concatenar. Eu concateno aqui. E no time write, ó, de novo eu reseto o temporizador que alimenta o Watchdog, certo? Isso é importante. Aí faz o parser dos dados vindos do server. Por quê? Pelo seguinte, ó. O que eu estou fazendo aqui? Parser packet str. Eu faço o parser packet str, envio uma resposta de ok. Ó o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um buff de 3 bytes. No 0 eu ponho o O, depois o K, depois o /0. Eu tenho que responder o OK. Enchi o buffer, eu dou um cliente.write com size off, né, de buff, e mando esse bufferzinho de 3 bytes aí. Aí eu faço o quê? De novo eu zero timer write, entendeu? Eu dou timer write, timer, vírgula 0. Estou zerando ele. Se eu sair dessa coisa toda aqui, aí eu vou ter que dar client.stop e eu falo lá, ó, cliente desconectado, não sei, o cara morreu, que queimou
o cara lá, o cara não está respondendo, desligou ele lá, o cara não responde, morreu o cliente desconectado, tá? Bom, continuando aqui, peraí. Bom, o que faz o parser packet, tá? O parser packet é o seguinte, o server, o STM32, mandou um pacote para lá. O que ele vai mandar, gente? Ele vai mandar assim, ó, sustenido R1 pipe 0. Isso aqui é o nosso protocolozinho, tá? Sustenido R1 pipe 0, eu estou ligando o relay 1, eu estou desligando o relay 1, certo? Se eu colocar assim, ó, sustenido, né, R, por exemplo, lá, R2 pipe, aquele risquinho, né, 1, número 1, eu estou ligando o relé 2. Então é um protocolo simples, é ou R1 ou R2 ou 0 ou 1. Eu estou desligando o relé específico, né? Bom, vamos lá. Aí o packet aqui. Achou o sustenido, né? Eu estou fazendo. O que é parser? De novo, assim. Você não sabe o que é parser? Parser é assim. Parser é você receber um pacote de dados e ficar separando ele, interpretando ele, certo? Então vamos lá. Achou o sustenido. Opa, então pode ser uma mensagem. Aí ele verifica aqui. String relay igual a packet substring de 1,3. Porque ele tem que pegar o comando para saber se é R1 ou R2. Se for R1, o que ele faz? Digitar o write relay 1 value menos 0. Por que value menos 0? Porque ele tem que pegar o... gente, isso aqui é uma string, né? Então, se é uma string, eu tenho que tirar do valor o caractere 0, tá? Vamos considerar da seguinte forma, é para transformar em binário. Para ficar de 0, 1 texto para 0, 1 binário. É por isso que eu faço esse cálculo value menos 0, tá? Eu faço ele nos dois, tá? E aí o que acontece? Se for R2, se não for R1, é R2. Aqui cabe ressaltar o seguinte, se você quiser colocar bastante relé, é aqui que você vai colocar um switch case. Então, em vez de você ficar testando se é R1, então eu faço isso, se não é R2, porque daí é só duas possibilidades, aqui você põe o switch case, põe lá 10 relé, 10, pega um módulo lá de 16 relé, é aqui que você vai pôr o switch case, certo? Então não tem dificuldade nenhuma de ampliar esse projeto, nesse caso aqui, tá? Quer 16 relé, é aqui que você vai pôr o switch case. Beleza, vamos lá. Gente, aí ficou faltando só o callback, né? E o callback, ele tem essa diretriz IRAM underline ATTR, porque ele força isso daí ficar na memória RAM. E por que ele faz isso? Porque a RAM é absurdamente mais rápido do que uma flash. Então o que ele faz? Quando ele chama a interrupção, esse sujeito tem que estar na RAM. Por isso que toda função de watchdog precisa ser a menor possível. Primeiro, que ela vai ficar na RAM. Segundo, que ela tem que fazer pouquíssima coisa e passar a bola para o programa principal, tá? Aí o que ele faz? Watchdog iniciar, porque isso aqui eu estou debugando, né, gente? Eu estou dando esse ETS printf aqui só para imprimir um negócio lá para mim que eu estou reiniciando. Aí vai lá e reinicia o chip. Isso aqui é coisa mais didática. Se você está fazendo tua aplicação, você nem precisa desse cara aqui, mas eu ponho, né? Agora a gente vai começar a explicar, né, a parte do STM, certo? Bom, aqui, né, eu coloquei um recadinho, né? A gente vai criar o programa para o STM32 F7, lembrando que esse programa, né, é feito no compilador mbed. Então vamos lá, aquele código fonte que eu expliquei anteriormente, ele foi compilado aonde, gente? Na IDE do Arduino. Põe a IDE do Arduino aqui, põe. Aquela IDE meio verdinha, azul, né? Do Arduino. Põe ela aí, tá. Põe ela Arduino. Agora é outra interface, né? Agora você vai abrir o mbed, você vai se cadastrar lá no mbed. Põe a interface do mbed aqui, põe. Agora é essa interface aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Né? mbed agora, tudo que eu vou... Agora não tem mais setup, não tem mais loop, tá? Agora é o C mais standard, tá? Aquele C mais padrão. Então vamos lá, nós vamos criar um programa que transforma o nosso STM32 em um controlador de relés através de sua interface touch e a comunicação, no caso, por cabo ETH. Ele vai por cabo, ele vai até o switch, do switch ele tem um access point lá e pum.
ele vira Wi-Fi, tá? Vamos lá?